Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a formação de grupos com elementos de uma ou mais categorias, tá? Que na análise combinatória a gente vai perceber que nada mais é do que a combinação simples dos N elementos de um conjunto A tomados P a P, onde o P é menor ou igual a N. Ou seja, eu posso pegar o meu grupo lá que tenha N elementos e os meus. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a formação de grupos com elementos de uma ou mais categorias, tá? Esses grupos, né, a gente vai perceber que a ordem não importa. Se eu falar do grupo João e Maria, é o mesmo grupo que a Maria e o João, né? Então, eu fiz uma escolha e a ordem desses elementos não vai importar, né? São os agrupamentos que a gente fala de não ordenáveis, tá? Que na análise combinatória a gente chama de combinação simples, dos N elementos de um conjunto A tomados P a P, onde o P pode ser menor ou igual a N. Então, eu posso formar grupos com todos os elementos do conjunto A ou como parte deles, tá? E esses grupos são não ordenáveis, quer dizer que a ordem não importa, né? Eu vou fazer uma escolha onde a ordem dos elementos que eu estou escolhendo não vai importar, tá? Esse é o roteiro 17, a gente vai ver no próximo roteiro que a ordem já importa, que é quando eu tenho o arranjo, né? Então, combinação e arranjo, a principal diferença é a ordem importa ou não, né? Então, uma tem a ideia de grupo e na outra tem a ideia de fila, né? Onde a fila é importante, você ser o primeiro da fila é diferente de você ser o último. Mas aqui não, a gente vai ver que tanto faz eu escolher você primeiro ou você por último, você tá em igualdade ali dentro do grupo. Para combinação simples, a gente pode usar essa fórmula, né? Combinação dos N elementos tomados P a P é o N fatorial dividido por N menos P fatorial vezes P fatorial. Então, esse P fatorial que a gente coloca aqui seria para tirar essa repetição. É quando eu conto o mesmo grupo mais de uma vez, né? Se eu contar o grupo João e Maria e João é o mesmo, tem que tirar essa repetição, tá? Então, nós vamos trabalhar com as atividades que estão lá na apostila. Então, tem aqui a atividade 18 da página 15, tá? Apostila caderno do aluno, volume 3. Então, o problema diz que eu tenho uma caixa, né? Dentro dessa caixa tem 10 bolas iguais, com exceção da cor. Então, dessas 10 bolas, 4 bolas são brancas e 6 bolas são pretas. E aí a pergunta é: quantos conjuntos de 4 bolas podem ser formados sendo todas brancas e 2 brancas e 2 pretas, tá? Então, eu tenho que pensar que eu vou ter que escolher 4 bolas desse conjunto ali, né? Se todas têm que ser brancas na letra A, e eu tenho 4 bolas brancas, então eu tô montando grupos, né? Então, eu tenho a ideia aqui de grupos. Se todas as bolas são iguais, tanto faz eu pegar a bola A que eu chamei de A ou que eu chamei de B, porque elas são iguais, né? Não tem nada que vai diferenciar, são bolas brancas iguais. Então, a ordem aqui que eu tô pegando uma bola branca ou a outra, não importa, por isso que a gente tem a ideia de grupo e a gente pode usar a combinação, tá? Então, eu vou fazer a combinação dessas 4 bolas brancas que eu tenho, tomadas 4 a 4, porque o meu grupo tem que ser formado por 4 bolas. Então, combinação de 4 a 4 vai ficar 4 fatorial dividido por 4 menos 4 fatorial vezes 4 fatorial. Tô aplicando a fórmula aqui, né? O N é o 4 e o P também é o 4. Então, tô substituindo lá naquela fórmula, né? O que que a gente vai perceber aqui, ó? 4 menos 4 fatorial dá 4 menos 4 dá 0 fatorial, que vai multiplicar o 4 fatorial, e eu tenho o 4 aqui em cima. Como eu tenho uma divisão, eu posso fazer uma simplificação. Então, eu vou dividir 4 fatorial por 4 fatorial, que vai dar 1. E, por definição, o 0 fatorial também vale 1. Então, ficaria 1 dividido por 1, que é igual a 1. Eu tenho um grupo. Não precisava nem fazer essa conta para chegar nesse resultado.
Se eu tenho 4 bolas e tenho que formar grupo com 4 bolas, eu vou escolher as 4 bolas que eu tenho. Então, logicamente, vai dar um grupo só, tá? Aqui a gente já pode tirar uma conclusão, vamos dizer assim, sempre que aqui o N e o P for igual, ou forem iguais, eu tenho a formação de 1, que eu tenho tantos N elementos, eu vou escolher todos, então vou dar um grupo só, tá? Agora eu tenho montar grupos na letra B com 2 bolas brancas e 2 bolas pretas. Então, meu grupo vão ter 4 bolas, mas dessas 4, 2 são brancas e 2 são pretas. Então, percebam aqui, ó, que eu já tenho um conectivo E aqui. E a gente já viu que esse E representa a multiplicação. Eu vou multiplicar as possibilidades das 2 brancas vezes a quantidade de 2 pretas, vamos dizer assim, tá? Para cada conjunto aqui de bolas brancas, eu vou ter tantos conjuntos de bolas pretas. Então, vou calcular em partes primeiro, né? Então, lembrando que eu tenho lá no enunciado 4 bolas brancas, e dessas 4 bolas brancas eu tenho que escolher 2. Então, eu tenho uma combinação, porque é a ideia de grupo, de 4, 2 a 2. Porque de 4 brancas eu escolho 2. Então, tô pensando aqui nas bolas brancas, tá? Posso aplicar a fórmula, 4 fatorial, divide 4 menos 2, fatorial, e repete o 2, repete o que tá aqui. Então, eu vou resolver embaixo primeiro para ver o que eu vou poder simplificar, tá? Para ser mais fácil. Então, 4 tira 2, 2, então fica 2 fatorial. Esse 2 fatorial que eu vou desenvolver já, 2 vezes 1. Em cima eu tenho 4, eu vou desenvolver até chegar no 2 para poder simplificar com esse 2 fatorial, que é o 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Então, para facilitar, ó, eu sei que eu vou ficar com 2 números aqui, né? Então, deixo um na forma fatorial e desenvolvo o outro. E aí, no numerador, eu vou desenvolver até chegar no que eu tenho aqui, ó. Porque daí eu simplifico. 2 fatorial dividido por 2 fatorial dá 1. Posso simplificar também o 4 e o 2, né? Sempre o numerador e o denominador eu posso dividir aqui, ó. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, ficou 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, aqui eu consigo 6 grupos com 2 bolas brancas. Agora, eu vou pensar a mesma coisa para as bolas pretas. Vou montar esses grupos, né? Eu tenho 6 bolas pretas. Dessas 6, eu tenho que escolher 2. Então, combinação de 6, 2 a 2. Aplico a fórmula da combinação. 6 fatorial dividido. 6 tira 2. Fatorial e repete o 2. Então, aqui embaixo, 6 tira 2, 4. Então, já sei que esse vai ser o maior valor. Então, eu vou deixar esse na forma fatorial e o 2 eu vou desenvolver. 2 vezes 1. Em cima, o 6 eu vou desenvolver até chegar no 4, para ser mais fácil. 6 vezes 5 vezes 4, fatorial. Agora, eu posso simplificar. 4 fatorial divide por 4 fatorial dá 1. E aqui, ó, 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, 3 vezes 5, 15. Então, o que eu sei aqui? Para cada grupo de bolas brancas, eu tenho 15 de bolas pretas. E o meu grupo tem que ser formado por bolas brancas e pretas. Então, meu total, como ele tem que ser formado pelas dois tipos de bolas ali, eu vou ter 15 vezes 6, que vai dar 90 grupos. E esses 90 grupos têm 2 bolas brancas e 2 bolas pretas, cada. Então, essa era a atividade 18, lá da página 15 do Caderno do Aluno, volume 3. Então, atividade 20, página 15. Uma seleção de basquete com 5 jogadores será formada por atletas escolhidos de 2 equipes A e B. Então, aqui eu já tenho que, já sei que eu vou formar uma seleção com 5 jogadores. Eu vou fazer a escolha de 5 jogadores, tá? Como que será feita essa escolha? Da equipe A, que possui 12 atletas, serão escolhidos 2. Então, da equipe A tem 12 atletas, eu vou escolher 2.
Já na equipe B, que tem 10 atletas, eu vou escolher 3. Se todos os atletas têm potencial igual de jogo, quantas seleções diferentes poderão ser formadas? Então, percebam aqui que é a mesma ideia da atividade 18, né, da letra B. A minha equipe vai ser formada por jogadores das equipes A e B. Então, eu vou pensar quantos grupos eu vou conseguir aqui na equipe A, escolhendo de 2 em 2. Quantos grupos eu escolho que consigo obter na equipe B, escolhendo de 3 em 3. E aí, depois eu tenho que multiplicar esses resultados, né? Porque o meu grupo é formado por A e B. Então, multiplicação, tá? Se eu tivesse o ou, esse ou aquele, aí seria adição, tá? Mas como é o e, só multiplica. Então, eu vou pensar aqui novamente. Como é um time, eu tô formando grupos, tá? No roteiro, a gente só tem combinação, mas e se eu tivesse esses exercícios todos misturados nessas situações, problemas? Então, eu tenho que pensar qual é a ideia que eu tenho aqui. Ah, vou formar um grupo, um time, né? Eles estão em igualdade ali, os jogadores. Então, da equipe A, eu vou fazer a combinação dos 12 atletas tomados 2 a 2, né? Que é o que tá aqui no exercício. Então, 12 fatorial dividido 10 tira 2... Perdão, 12 tira 2, que já vai dar 10, já falei o resultado, vou pôr direto aqui. E o 2 fatorial. Percebam que aqui embaixo é a soma da o de cima, tá? Como aqui tá o maior valor 10, eu vou desenvolver o 12 até chegar no 10. Então, 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. Não preciso fazer 10, 9, até chegar lá no 1. Posso parar ali. Embaixo, 10 fatorial e 2 vezes 1. Posso simplificar, 10 fatorial dividido por 10 fatorial vai dar 1. 12 dá para dividir por 2 também, que dá 6. Então, fica 6 vezes 11, 66. Então, da equipe A, eu consigo 66 duplas diferentes, vamos dizer assim, com esses 12 jogadores. Agora, eu vou pensar na equipe B. Então, em B, eu tenho 10 para escolher 3. Então, combinação de 10, 3 a 3. Então, 10 fatorial dividido 10 tira 3, 7 fatorial, repete o 3 fatorial. Agora, eu vou desenvolver o 10 até chegar no 7. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial dividido por 7 fatorial. E o 3 eu desenvolvo. 3 vezes 2 vezes 1. Posso simplificar 7 fatorial com 7 fatorial. Posso simplificar também, ó, 9 dividido por 3, que vai dar 3. E o 8 também dá para dividir por 2. 8 dividido por 2, 4, que daí fica mais fácil fazer a conta. Então, ó, 3 vezes 4, 12, vezes 10, 120. Então, consigo 120 trios, vamos dizer assim, aqui da equipe B. Então, para cada uma dupla daqui, eu consigo 120 daqui. Então, como é para cada um eu consigo 120, ou a minha equipe é formada por A e B, né? Jogadores de A e de B ao mesmo tempo, então eu vou ter que fazer o produto. Então, o meu total, 120 vezes 66. Aí, fazendo essa multiplicação, eu vou ter 7.920 seleções diferentes aí que podem ser formadas, tá? Essa é a resposta. Ainda no caderno da aluna, atividade 21, página 15. Nós temos ali um conjunto formado por 15 bolas iguais, a não ser pela cor. Então, dessas 15 bolas, 8 bolas são brancas, 4 são pretas e 3 são amarelas. E eu quero formar grupos com 3 bolas em cada grupo. Aí a pergunta: de quantas maneiras diferentes poderão ser formados esses grupos se não são desejáveis grupos que contenham bolas de uma única cor?
Então, eu não posso vir aqui e formar um grupo, por exemplo, com 3 bolas brancas, ou com 3 bolas pretas, ou com 3 amarelas. Poderia ter, por exemplo, uma branca, 2 pretas, uma branca, 2 amarelas, uma branca, uma preta e uma amarela. Isso que eu quero, tá? Mas 3 da mesma cor, não. Então, não posso ter as 3 bolas de uma única cor. Então, percebam que para mim pensar, né, nessa possibilidade, uma branca, uma preta, uma amarela, ou uma branca, 2 pretas, uma branca, 2 amarelas, uma preta e 2 amarelas, eu tenho várias possibilidades. Então, aqui é mais fácil calcular quais são os grupos que eu não desejo, que são os formados por 3 brancas, 3 pretas e 3 amarelas, calcular o total e desse total tirar o que eu não quero, tá? Então, a gente vai pensar, fazer essa ideia, vamos dizer assim, eu vou pensar no total de grupos possíveis, né? Menos os grupos não desejáveis, tá? E daí, os não desejáveis são 3 situações, 3 brancas, 3 pretas e 3 amarelas, tá? Fica mais fácil do que pensar em todas as outras possibilidades que podem ter. Lógico que eu posso pensar em todas as outras possibilidades e somar depois, tá? Então, percebam que aqui eu somaria, porque são independentes, né? Então, vamos lá. O que eu não quero, então? Eu não quero, vamos pensar grupos com 3 brancas, então, vamos pensar nas bolas brancas. Então, para isso, se eu não quero no meu grupo 3 bolas brancas, eu tenho 8 brancas e dessas 8 eu teria que escolher 3, né? Então, de cada 8 escolho 3. Então, combinação de 8, 3 a 3. Então, vou pensar 8 fatorial dividido. 8 tira 3, 5 fatorial vezes 3 fatorial. Desenvolvo 8 até chegar no 5. Opa, 6, 5. 5 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Então, sempre deixo um para simplificar e desenvolvo o outro. Posso simplificar. Ó, 3 vezes 2 dá 6. Dá para simplificar com esse 6 aqui. Então, 7 vezes 8, 56. Então, tenho 56 grupos formados com 3 bolas brancas. Agora, eu vou pensar nos grupos formados por bolas pretas, tá? Então, também não quero 3 bolas pretas juntas, tá? Então, das 4 bolas pretas, teria que escolher 3, que é o que eu não tô querendo. Então, combinação de 4, 3 a 3. 4 fatorial, 4 tira 3, 1, vezes 3 fatorial. Desenvolve o 4 até chegar no 3. Então, 4 vezes 3 fatorial. 1 fatorial é 1 mesmo, e o 3 fatorial deixa aqui para simplificar. Então, eu vou ter 4 dividido por 1, 4 grupos, né? Das 4 bolas pretas, eu posso pensar que eu vou deixar uma de fora em cada momento, né? Vamos pensar na ideia aqui, não precisava nem fazer a conta. Eu deixo essa de fora, já dá um grupo. Deixo essa de fora, dá outro grupo. Deixo essa de fora, dá outro grupo. Deixo essa de fora, dá outro grupo. Então, tô deixando 4 de fora cada vez. Então, os 4 grupos aqui. E o outro grupo que eu não quero é o grupo formado por 4 bolas amarelas. Por 3 bolas amarelas, perdão. Então, as bolas amarelas, né? 3. Eu tenho 3 que formar grupos de 3 em 3. Então, a gente já viu que vai dar um grupo. Então, combinação de 3, tomados 3 a 3, vai dar 1. Sempre que eu tô escolhendo todas, dá um grupo só. Então, percebam aqui, os que eu não quero, né? 56 grupos de bolas brancas, 4 grupos que só tem bolas pretas e um grupo que só tem a bola amarela.
Como os meus grupos já estão formados e completinhos, esses grupos são independentes. Eu não quero essa situação, ou essa, eu quero, né? Então, como é o ou, eu vou somar 56 mais 4 mais 1. Então, eu tenho 61 grupos que eu não quero, que são os não desejáveis, né? Agora, falta saber o total, para poder desse total tirar esses 61 que eu não tô querendo. Então, o meu total, eu vou voltar aqui, ó. Eu tenho um total de 15 bolas para escolher 3, né? Então, 15, 3 a 3. Então, vou calcular combinação para dar o total de grupos de 15, 3 a 3. Então, vai ficar 15 fatorial dividido. 15 tirou 3, 12, repete 3. Então, vou desenvolver o 15 até o 12. Percebam que a simplificação facilita aqui, ó. Já pensou desenvolver o 15 até chegar no 1, 12 até chegar no 1, tá? Então, isso facilita um pouquinho o trabalho. Então, 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12. Parou aqui. Eu já tenho 12 aqui embaixo para simplificar. 3 fatorial desenvolve 3 vezes 2 vezes 1. Agora, eu vou ver o que eu posso simplificar. 12 fatorial simplifica. Posso pensar aqui, ó, 15 dividido por 3 vai dar 5. O 14 eu também posso dividir por 2, que vai dar 7. Então, percebam que, ó, o denominador eu simplifiquei tudo. Agora, é só multiplicar. 5 vezes 7 e o resultado vezes 13, né? Então, 7 vezes 5 vai dar 35, vezes 13, 455. Então, esse é o total de grupos que eu consigo formar tendo 15 bolas, escolhendo 3 a 3, tá? Aí, desses 455, eu não quero 61. Então, 455 menos 61, que vai dar um total de 394 grupos. E desses 394 grupos, não tem nenhum que tenha todas as bolas da mesma cor. Atividade 22 da página 15. Então, na classe de Luísa e Roberta estudam, contando com elas, 34 alunos. De quantas maneiras diferentes podem ser formados grupos de trabalho com 4 alunos se Roberta e Luísa não podem participar juntas de um mesmo grupo, tá? Então, percebam que desses 34 alunos que tem nessa turma, eu quero formar grupos de trabalho contendo 4 alunos. Então, de 34, eu vou escolher 4, né? Então, tenho essa formação aqui de grupo, de 34 tomados 4 a 4, né? Percebam que aqui já falou a ideia de grupo, então, já sei que é combinação. E eu sei também que a Luísa e a Roberta não podem participar juntas de um mesmo grupo, né? Mas eu posso ter o grupo, então, sem nenhuma das duas, e posso ter um grupo só com a Roberta ou só com a Luísa, né? Porque elas têm que fazer parte de um grupo. Então, como que eu vou proceder aqui? Eu vou usar a mesma ideia da atividade anterior, né? Eu vou pensar qual o total, e desse total eu vou tirar o que eu não quero, né? Porque é mais fácil pensar nelas juntas do que pensar nelas separadas, vamos dizer assim, né? Porque daí separadas eu teria que pensar no grupo só com a Roberta, só com a Luísa e sem a Roberta e sem a Luísa. Eu teria, vamos dizer, 3 etapas. Aqui eu reduzo para 2, total menos o que eu não quero, tá? Então, nós vamos pensar no total de grupos possíveis, né? Tendo 34 alunos, escolhendo eles de 4, né? 4 a 4, menos o total de grupos que elas estão juntas. Para o total, eu tenho uma combinação, então, de 34 e 4 a 4. Então, 34 fatorial dividido por 34 menos 4, que vai dar 30 fatorial vezes 4 fatorial. Vou desenvolver o 34 até chegar no 30.
Então, vai ficar 34 vezes 33 vezes 32 vezes 31 vezes 30 fatorial. Dividido por 30 fatorial. 4 fatorial vai dar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora, eu posso simplificar 30 fatorial com 30 fatorial. Posso simplificar também. Vamos pensar, ó, 33 divide por 3 dá 11. Posso pensar na metade de 34. Então, metade de 34, 17. E posso também dividir o 32 por 4, porque 8 vezes 4 dá 32. Então, 32 dividido por 4 dá 8. Então, teria que multiplicar aqui, ó, porque aqui embaixo eu simplifiquei tudo. 17 vezes 11 vezes 8 vezes 31. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter 46.376 grupos diferentes, né? Então, numa sala com 34 alunos, eu consigo formar 46.376 grupos diferentes, se cada grupo conter 4 alunos, tá? Então, esse é o meu total, vou deixar ele anotado aqui. Aí, desse total, eu vou tirar os grupos onde a Roberta e a Luísa estão juntos. Então, eu vou pensar que eu tenho que escolher 4 alunos, vamos pensar assim. Tem que tomar 4 decisões. Eu vou colocar aqui nesse grupo a Roberta e a Luísa, eu já vou ter, tomei 2 decisões aqui, ó, escolhi a Roberta, escolhi a Luísa. Então, o que me falta aqui? Escolher 2 alunos para compor esse grupo, né? Então, sobram 2 decisões. Só que eu tenho que pensar, eu já escolhi a Roberta e a Luísa, a minha combinação agora vai ser de 32 alunos, porque 33 e 34 tá aqui, ó, né? Os 2 que estão faltando. Aí, desses 32, eu vou escolher 2 alunos. Então, tirei a Roberta e a Luísa, vamos dizer assim, da sala, ficou 32 alunos. Aí, desses 32 alunos, eu escolho 2 para juntar no grupo com as 2. Essa é a ideia. Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui em cima. 32 fatorial, dividido. 32 tira 2 dá 30 e 2 fatorial. Então, 32 desenvolve até o 30. Então, 32 vezes 31 vezes 30 fatorial. Dividido por 30 fatorial. E o 2 fica 2 vezes 1. Então, aqui eu posso simplificar 30 com 30. E posso também dividir o 32 por 2, que vai dar 16. Então, ficou 16 vezes 31. 16 vezes 31 vai dar 496. Então, tenho 496 grupos diferentes contendo a Roberta e a Luísa. Então, do total, eu tiro 496. E aí, fazendo a subtração, eu vou achar o resultado de 45.880. Então, consigo 45.880 grupos diferentes, onde a Roberta e a Luísa não estão juntas, né? Aqui eu tenho grupos onde elas não estão e grupos que só tem a Roberta ou que só tem a Luísa. E para finalizar as atividades desse roteiro, a atividade 23 da página 16, tá? Também do caderno do aluno, volume 3. Então, eu tenho 8 pessoas para formar grupos. Então, novamente, ó, já tenho a ideia de grupo bem clara aqui. E aí, pergunta, de quantas maneiras diferentes o grupo poderá ser formado se dele participar? Apenas uma das 8 pessoas. Então, dessas 8 pessoas, eu escolho uma, né? Então, de 8, escolho uma. Então, combinação de 8, 1 a 1. Então, aqui eu não preciso nem resolver também para saber que eu tenho 8 grupos diferentes, né? Porque o meu grupo é formado por uma pessoa e eu tenho 8 pessoas, então eu tenho 8 grupos. Mas, se eu desenvolver aqui, ó, a combinação, né? 8 fatorial, 8 tira 1, 7 fatorial e repete o 1 fatorial.
8 fatorial é 8 vezes 7, vezes 6 até no 1, mas como eu tenho 7 aqui, eu paro aqui para poder simplificar com esse 7. E 1 fatorial é 1 mesmo. Então, eu posso simplificar, 7 dividido por 7 vai dar 1, e 8 dividido por 1, 8. Então, eu consegui 8 grupos diferentes, né? Agora, eu tenho que escolher na letra B 2 das 8 pessoas. Então, combinação de 8, 2 a 2. Então, 8 fatorial dividido. 8 tira 2, 6 fatorial, vezes 2 fatorial. O 8 desenvolve até o 6. 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, dividido por 6 fatorial. Vezes 2 vezes 1. Posso simplificar o 6 e posso também dividir 8 por 2. Então, 8 dividido por 2, 4. E 7 vezes 4, então, eu tenho aqui 28 grupos diferentes. Na letra C, eu quero 3 das 8 pessoas. Então, combinação de 8, 3 a 3. 8 fatorial, 8 menos dividido por 8 menos 3, que vai dar 5 fatorial, e repete o 3. Então, o 8 eu vou desenvolver até o 5. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, dividido por 5 fatorial. E o 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Posso simplificar 5 fatorial com 5 fatorial. Posso simplificar, pensando aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Então, 6 dividido por 6 vai dar 1. E 7 vezes 8, 56. Então, tenho 56 grupos diferentes, né? Escolhendo 3 de um conjunto com 8 pessoas. E na letra D, eu quero 4 dessas 8 pessoas. Então, combinação de 8, 4 a 4. Então, 8 fatorial, 8 menos 4 vai ficar 4 fatorial, e repete o 4. O 8 eu vou desenvolver até o 4. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 4 fatorial eu desenvolvo e o outro eu deixo. Então, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e o outro eu vou deixar. Simplifico. 4 fatorial. Posso simplificar 3 vezes 2, que vai dar 6, com o 6 que tá aqui em cima. E posso também dividir o 8 por 4, que vai dar 2. Então, ficou 2 vezes 7 vezes 5, ó. 2 vezes 5 dá 10, vezes 7, 70. Então, eu tenho 70 grupos diferentes, tá? Então, era isso, né, até aqui. E só mais uma observação, tá? Aqui ele não pediu, mas se ele tivesse pedido 5 das 8 pessoas, né? Como que ficaria, né? Se eu pensar 5 das 8 pessoas. A gente vai perceber o quê? Se eu escolho 3, 5 tá ficando de fora. Quando eu escolho 5, 3 estão ficando de fora. Então, na verdade, combinação de 8 tomada 5 a 5 vai dar o mesmo resultado aqui, tá? Não vou fazer a conta toda, só vou montar aqui para você perceber que vai ficar isso daqui. Ó, 8 fatorial, 8 tira 5, 3 fatorial, vezes 5 fatorial. É a mesma coisa. Tá? Então, eu tenho algo interessante aqui para um próximo assunto, uma próxima conversa, uma próxima aula, vamos dizer assim. Então, eu vou ter também 56, tá? Então, era isso sobre essa parte de combinação. E até um próximo vídeo.